contar a minha história hoje. A história da minha vida num livro, Sorriso faz parte de um capítulo todo. Então eu não consigo falar de mim sem falar de Sorriso. Eu nasci em Tuparandi, mas eu me criei em Tucunduva mesmo, né? Foi uma época maravilhosa, muito, muito boa. A gente se divertia muito. E lá onde que a gente foi até meus 15 anos. Daí eu conheci o Isídio, tudo. Mas daí logo meus pais foram morar em Santa Catarina, em Descanso. Daí eu fui morar para lá. Foi uma época gostosa, muito boa. A gente se divertia muito, ia muito em baile, em festa, né? Sempre tudo com meus irmãos, minha família, né? A gente se divertiu muito. Nós namoramos 3 anos. Nós casamos dia 14/10/72, em Descanso. Foi um dia maravilhoso, com muita chuva, mas a chuva dá sorte para o casal, e é onde que deu muita sorte para nós dois. E os meus pais adoravam ele, e meus pais dele também comigo, né? Então se uniu 2 famílias maravilhosas. Nós casamos e voltamos para Tucunduva, que os pais do Isídio moravam em Tucunduva, né? Daí a gente ficou 2, 3 anos lá em Tucunduva, e daí a gente resolveu começar a fazer um futuro, e nós fomos para Prudentópolis, no Paraná. Daí a gente lá ficou também uma temporada muito boa, mas não deu certo. Nós voltamos para Descanso, e nós tivemos um convite do seu Celito Barbieri para vir para Sorriso. O Isídio nem veio conhecer Sorriso. Veio o Celito com mais uma turma, uma caravana, né? E o Isídio ficou. E como daí eles gostaram e tiveram interesse e tudo, o Isídio veio depois, já de mala e cuia. Ele veio aqui, ficou uns 60, 90 dias sozinho, onde que ele construiu materiais de construção junto com o Celito e o irmão dele, o Leonildo, e fizemos uma sociedade. Então a gente abriu essa loja de materiais de construção. Nós ficamos 3 anos e meio junto com o Celito e o Leonildo. Daí a gente vendeu a nossa parte e nós começamos com a nossa lojinha de materiais escolares. A Tamara veio já de lá, de Descanso, né? E de lá que ela acompanhou nós, né? Veio para Sorriso, ela estava com 9 anos já. Isso, em 83 eu engravidei, e daí eu teve o Daniel aquele ano. E a gente tinha um desafio muito grande, e a gente era de trabalhar, de fazer, e tinha uma expectativa muito grande por Sorriso. E cada semana entrava 7, 8, até 10 mudanças. E a gente teve uma expectativa boa e deu tudo certo. Daí a gente começou a aumentar a loja, nós tínhamos a lojinha de madeira, e é onde que nós fomos construindo aos pouquinhos de alvenaria e fomos aumentando. É uma lembrança muito boa, porque eu ficava na loja, ficava com os filhos, ficava com o marido, e a gente era muito unidos. Muito boa, graças a Deus. Nós fomos um casal maravilhosos, e tenho uma lembrança muito, muito, muito boa dele. Sempre tivemos uma união grande, eu e ele, de a gente sentar, conversar, e é onde que a gente chamou toda a minha família, meus irmãos, para vir para Sorriso, e eles estavam a fim de vir mesmo, né? E é onde que vieram um cada vez, e vieram todos. Aí trouxemos o pai e a mãe para cá também, e ficamos toda a família unidas aqui. Meu nome é Tamara Zavarese Zatti, nasci dia 30/13/1974, na cidade de Tucunduva, no Rio Grande do Sul. Viemos para Sorriso, eu era muito pequena ainda, eu tinha de 6 para 7 anos. Assim, não tenho assim, uma memória de como foi a chegada, mas eu lembro muito que meu pai veio antes para Sorriso. Numa volta dele, ele levou uma foto de uma cidade, de uma igreja de uma cidade que era lá em Maringá. E eu imaginava que nós estivéssemos vindo para essa cidade que ele tinha levado essa foto. Quando a gente chegou aqui, foi um grande susto, porque não tinha cidade, na verdade, né? E era muita terra, então assim, foi um susto, mas
né, como eu falei, era muito criança ainda, então foi bom, para criança nada muito importa, né? Meu pai tinha um material de construção, que era junto com o seu Leonildo e com o seu Celito Barbieri. A mãe levantava bem cedo e ia lá para o restaurante, que eles trabalhavam de funcionários, e de meio-dia eu e meu pai ia para lá. Então a gente acabava passando a tarde lá, que tinha um bosque no fundo, era onde eu e o Beto brincava. Que a gente tinha as nossas brincadeiras lá naquele bosque, era um bosque bem bonito nos fundos, sabe? Meus pais trabalhavam de funcionário nesse restaurante que era rodoviária, junto, era tudo ali, né? Então minha mãe ia bem cedinho. Quando era 5 horas da manhã, ela já ia para lá, que daí ela ajudava nas limpezas e fazia a comida. E ajudava na alimentação. De meio-dia o pai fechava a loja, aí eu e ele subia para lá. O pai trabalhava de garçom, servia o almoço, tudo. Ficava por aí, quando dava 1h30 a gente descia de volta para a loja, trazíamos gelo, porque na época não tinha energia. O único lugar que tinha energia era lá, porque tinha motor, então a gente trazia gelo para a gente conseguir tomar uma água fresca, até no outro dia, quando a gente ia lá de novo, o pai trabalhar, para nós pegar mais um gelinho, né? Então aí, de tarde a gente ficava ali na loja, eu e o pai. À tardinha o pai fechava a loja, a gente tomava banho e voltava para lá. Aí ele trabalhava de garçom de novo à noite e daí nós vinhamos nós três para casa. Eu lembro que nós fomos, acho que foi a primeira viagem nossa que a gente voltou lá pro sul. Na volta, aí eu lembro que o meu pai e minha mãe conversaram e falaram assim que eles iam sair da sociedade, iam pegar a parte deles. Aí nós queríamos um terreno que era na frente, mas aí não deu certo a negociação. Pegamos o terreno onde é a loja hoje. E daí o pai e a mãe começaram com uma papelaria bem pequenininha, construíram a casa, fizeram a papelaria, então, assim, muito simples, muito bem pequenininho, mas começamos ali, porque assim, tudo que ele fazia dava certo, independente do que fosse, sabe? E ele sabia assim, como falar, a hora de falar e como fazer e quando fazer. Então o pai sempre foi uma pessoa muito... Ele era diferente, que nem eu digo assim, pelo estudo que ele tinha. Meu pai hoje dava show assim em pessoas formadas, pós-graduadas, doutorado, porque tudo que ele fazia realmente dava certo. Então ele sempre foi muito empreendedor. Bom, contar a história da minha infância é vincular Sorriso nela. Então, assim, Sorriso, ela tá num capítulo do livro da minha vida que não tem como não contar. E a nossa infância foi espetacular. Era uma cidade pequena, sem risco nenhum, todo mundo se conhecia. Era de brincar na rua mesmo, de andar de bicicleta, jogar betes, então de ter a turma do colégio sempre juntos, primos sempre juntos. Então a infância foi espetacular, a área verde era o nosso playground, e inclusive nossa piscina, porque o córrego era lá utilizado para banho. Então sempre foi assim um saudosismo muito grande falar da nossa infância e vincular Sorriso e ver que Sorriso cresceu junto conosco. Acompanhei a loja, ela abriu em 83, eu também sou nascido em 83, então a minha criação foi lá dentro da empresa. Ora a gente estava ou na escola, ora a gente estava dentro da loja ali fazendo a tarefa, acompanhando o trabalho do pai e da mãe, recebendo clientes, sendo, sabe, com brincadeira aos clientes, recebendo, a gente chamava de tios, né? Então todo mundo era tio, então a nossa infância foi dentro da loja e a gente acompanhou o crescimento dela, o desenvolvimento dela junto com a cidade. São 3 momentos que ela existiu, a parte de madeira, a parte da alvenaria e hoje o prédio que está. Então a gente acompanhou todo o crescimento nesse período. A lembrança que mais me remete é lá aos meus 6 anos, quando a loja ela já tinha a parte da alvenaria frontal. Nos fundos ela ainda era de madeira e eu ia brincar na chuva. Em frente à loja tinha um cano d'água que dava vazão no telhado e ali formava tipo uma mini cascata e ali era a nossa brincadeira. Então a loja, ela teve essa vida, a minha vida esteve na loja porque fez parte da minha infância também. A minha irmã Tamara, ela é 9 anos de diferença de idade de mim e ela quem me cuidou, ela quem era minha babá, digamos assim. Enquanto a mãe estava trabalhando, minha irmã cuidava de mim. E aí, em algum momento, ela foi para Cuiabá, porque ela foi estudar. Então, houve uma quebra do contato, mas a gente sempre estava presente. Então, a minha irmã, ela acompanhou a minha infância, ela voltou para Sorriso para cuidar da loja. E aí, mas assim, a lembrança é espetacular.
Bom, o pai era um empresário nato, ele sempre esteve ali dentro da loja, era ele quem atendia, era ele quem organizava a parte financeira, então eu via ele no trabalho e via um cara extremamente dedicado, sem nenhum estudo, ele, do jeito dele, ele administrou, e a gente procura hoje manter esse exemplo de ética, responsabilidade, e ele foi assim um exemplo para nós nessa parte de gestão. Não tenho que questionar, porque ele nos deixou uma lembrança, um fardo muito grande aí para dar continuidade. Sempre participamos em Mariria em tudo, porque a gente participou da diretoria, do CTG, da Paróquia São Pedro, nós fomos da diretoria também, da Escola São José. Então foi uma coisa assim maravilhosa, gostosa, e a gente não tinha hora, não tinha, largava de tudo, e nós trabalhávamos nas festas o dia inteiro e até tarde, né? E foi uma coisa assim gostosa, maravilhosa. E nós somos um dos fundadores da Expo Riso, e o Isídio lutou muito pela Expo Riso, tudo, graças a Deus. Hoje a Expo Riso é no nome do CTG, né? Então foi uma batalha que ele, com mais um monte de sócios, lutaram e conseguiram isso, né? E tem um monte de coisa. Hoje o orgulho nosso é ver que todo o trabalho, todo o esforço que eles tiveram de sair de uma zona de conforto, ver que tudo que eles conquistaram foi fruto de um trabalho, e esse trabalho nós vamos dar continuidade, nós temos por obrigação dar continuidade, e Sorriso é grato a esse trabalho que todos os colonizadores que vieram na época deixaram para nós aqui. Meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa, como eu falei para você. O que ele deixou, o legado que ele deixou para nós é sempre estarmos unidos em família e continuarmos o que ele deixou para nós aí, né? Tentarmos sempre estar juntos. É uma coisa que tanto eu quanto meu esposo a gente passa para Maria Eduarda, é a união, estarmos sempre juntos. O tanto assim que todas as noites antes da gente dormir a gente faz oração, ou ela junto ou ela não junto, mas a gente sempre, eu e meu esposo, a gente faz a oração pedindo a nossa união, para a gente estar sempre junto, e que ela volte para Sorriso, que ela forme e volte para cá, porque eu acho assim, Sorriso precisa muito disso. E a nossa união vai estar sempre junto, com certeza. Deixo essa mensagem com maior amor e carinho para as pessoas chegarem aqui e lutarem, que isso aqui é bom, é maravilhoso. Não se queixam, mas aqui não sei o que, aqui não sei o que. É só pôr a mão em Deus e Nossa Senhora e pedir para nós prosperar aqui em Sorriso, que aqui é um lugar maravilhoso. Sorriso é uma cidade maravilhosa. A pessoa que vem para Sorriso com vontade de trabalhar, com vontade de empreender, Sorriso é o lugar correto. Venha com tudo, que aqui o que você fizer, com certeza, vindo com vontade de trabalhar, vai conquistar. Isso é real. Contar a minha história hoje, a história da minha vida num livro, Sorriso faz parte de um capítulo todo. Então eu não consigo falar de mim sem falar de Sorriso. E ver onde Sorriso chegou nos 40 anos de emancipação, ver o que Sorriso foi lá no início, quando eu começo a ter algumas recordações de infância, e ver a cidade, a estrutura que ela está, organizada, planejada, com um agronegócio forte, com a economia forte, sendo exemplo para o Estado e para o Brasil também. Só tenho a agradecer a oportunidade de ter nascido aqui, e aqui vou ficar, e a vida vai terminar por aqui também.